Fundamentos da fé, vamos nessa, vamos lá em Romanos capítulo 10. Na semana passada a gente dissecou aqui os elementos da fé, e a gente já entendeu que a fé, ela é composta de 4 elementos, né? Todo mundo já decorou, não já? Mole, quais são os 4? Isso. Crer, confiar, depender e obedecer. É uma receita de bolo. Se faltar um dos elementos, não dá para fazer o bolo. Não adianta ter 3. Não, pastor, mas eu tenho 3 deles e os 3 estão, assim, profundamente enraigados no meu coração, mas faltou um. Então, não dá para formar, não dá para fazer liga para formar a fé genuína. A fé genuína precisa de ter esses 4 elementos funcionando ao mesmo tempo. Crer, confiar, depender e obedecer. Hoje vamos começar a entender como é que a gente recebe fé. Ninguém nasce com essa qualidade, com esse dom. Isso é algo que Deus concede depois. Então vamos ver o que diz aqui em Romanos 10. Romanos 10, os versículos 13 em diante. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Há uma outra versão que eu acho mais interessante, porque é mais fiel ainda ao original grego, que diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então, de cara, a gente já começa a entender que a fé vem pelo ouvir. É uma coisa tão simples e óbvia, mas eu garanto para você que a grande maioria da igreja, nos dias de hoje, não entende que a fé vem pelo ouvir. As pessoas pensam que a fé vem por outros meios quaisquer, menos o ouvir. Se soubesse que a fé, se entendesse que a fé vem pelo ouvir, eu garanto para você que as igrejas estariam mais lotadas, estariam mais cheias. Eu garanto para você que não ia ter quantidade de CD, de pregação, que desse conta. Se as pessoas entendessem que a fé vem pelo ouvir, não ia ter quantidade de CD produzido, reproduzido e feito que desse conta. Porque quanto mais fizesse, mais as pessoas iam raspar na livraria. Não ia sobrar nunca praticamente nada. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela não vem pelo orar. A fé não vem pelo jejuar. E esse é um problema. As pessoas, às vezes, quando estão passando por um aperto, e elas acabam concluindo que precisam de mais fé, aí ela determina: eu vou fazer um jejum para ter mais fé. Vai morrer de fome e não vai acrescentar uma gota de fé à sua vida, porque a fé não vem pelo jejuar. A fé vem pelo ouvir. A pessoa está precisando de fé, ela ora. Senhor, eu preciso de mais fé. E ela gasta horas orando: eu preciso de mais fé, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais fé. E a fé não vem pelo orar, a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por qualquer outro meio que não seja o ouvir da pregação. Por isso, é muito importante você saber o que você ouve, você filtrar o que você ouve. Porque não é qualquer coisa que serve para você ouvir, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Não é qualquer coisa que serve para você ouvir. Você precisa ter ouvidos criteriosos. Até porque eu quero mostrar para você três textos que falam a respeito dessa questão do ouvir, do que produz fé. Essa palavra, nesse texto aqui, de Romanos 10, esse verbo ouvir, se você for consultar o original grego, no grego é akoi.
Akoi se escreve com K, A-K-O-E. Akoi, quando você pega o dicionário de grego, akoi não está descrito somente como ouvir. No dicionário de grego, akoi está descrito como ouvir e entender, compreender aquilo que foi ouvido. Então, a fé, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, é um pouco mais do que simplesmente escutar. Eu quero ver 3 textos bíblicos aqui que nos mostram exatamente o que significa esse ouvir aqui. O que significa a fé vem pelo ouvir. Então, eu vou, se você tiver com Bíblia, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 fala da parábola do semeador. Essa é a mais importante das parábolas, de todas as parábolas. Se você for dar uma comparada entre Marcos 4, a parábola do semeador, e todas as outras parábolas que Jesus proferiu, você vai notar que Marcos 4 é a parábola mais extensa, é a mais longa, e é também a única em que Jesus gasta um tempo imenso explicando detalhadamente para os discípulos o que significa aquela parábola do semeador. E quando os discípulos pedem para Jesus, dizendo: Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus diz assim: peraí, mas vocês não entenderam a parábola? Se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender o resto todo. Depois dá uma lida com calma em Marcos 4, você vai ver que Jesus diz: se vocês não entenderam essa, o resto todo vai ficar capenga, vai ficar deficiente. Então deixa eu explicar bem para vocês essa parábola. E ela é a parábola mais explicada de todas as parábolas que você vai encontrar em todos os evangelhos. E aqui em Marcos 4, no versículo 20, Jesus diz assim, que os que foram semeados em boa terra, você sabe que a parábola do semeador se refere, Jesus explica, né, que a semente é a palavra e a terra é o coração do homem. E aí ele diz aqui no versículo 20, os que foram semeados em boa terra, ele começa a falar sobre a terra, a semente que caiu à beira do caminho, depois ele fala da semente que caiu na terra espinhosa, fala naquela que caiu na terra pedregosa, e finalmente ele fala da que caiu em boa terra. E ele diz, aqueles que caem em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Olha a conjunção que Jesus colocou aqui. Aqueles que ouvem e recebem. Ouvir e receber. Marca essa palavra receber aí, porque ela é importante, porque diz que aqueles que ouvem e recebem são aqueles que frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. Que sinônimo você daria para esse verbo receber aí? Ouvir, receber. Aceitar. Reter. Guardar. Olha, eu coloquei como sinônimo desse receber aqui, aceitar. Não é ainda praticar. Esse receber aqui é ouvir e aceitar. Ouvir e receber, ou seja, ouvir e aceitar, ou ouvir e acolher, ouvir e concordar. Qualquer coisa que alguém diga que você ouça, pode ser a maior verdade do mundo, mas se você ouve e não concorda, você não guarda. Pode ser a maior verdade do mundo, mas se você ouviu e não concordou, já era. Então, Jesus já coloca aqui que é importante não simplesmente ouvir, mas ouvir e acolher, ouvir e concordar, ouvir e aceitar o que foi ouvido. Por mais estranho que pareça, essa questão aqui que nós vamos ver nesses textos bíblicos, que todos os textos que eu vou ler aqui, esses 3 textos, começando com Marcos 4, falam da parábola do semeador. São versões diferentes da mesma parábola. Fala sobre essa questão, principalmente do ouvir. E a questão não é simplesmente escutar, porque se fosse só escutar, todo mundo, em todas as igrejas, era campeão na fé. No entanto, a grande maioria do povo de Deus não está ganhando a batalha, não está vencendo na dimensão que poderia e deveria estar vencendo. O povo de Deus deveria estar muito mais à frente do que está. E justamente não está porque as pessoas pensam
que a fé vem por uma outra maneira qualquer e não dão o valor devido ao ouvir a pregação da palavra. Não tem, às vezes, critério para ouvir e reter o que precisa ser retido. Não tem critério para ouvir e receber. Se fosse só ouvir, tinha uma senhora na minha igreja, que ela dizia que ela tinha uma funcionária na casa dela que passava roupa, e a passadeira passava roupa na área de serviço do apartamento, com um rádio ligado numa rádio evangélica, numa estação evangélica, escutando pregação o dia inteiro. E ela botava aquele rádio em alto volume, na área de serviço, ficava voltada para dentro do prédio, naquele prisma onde tem todo mundo, aquilo faz um eco, aquilo é uma caixa de som, né? E toda a vizinhança, todos os outros vizinhos daquela mesma coluna estavam ouvindo, porque o rádio estava ali a alto volume, ela passando roupa e escutando os pastores na rádio pregando. Se fosse só ouvir, o prédio todo já tinha se convertido. Mas nenhuma alma ali aceitou Jesus pelo ouvir aquelas pregações na rádio. Por quê? Porque estava ouvindo, estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Para aquelas pessoas que estavam ouvindo, embora fosse pregação, palavra de Deus, Bíblia, para aquelas pessoas aquilo era mero ruído, barulho, incômodo talvez. Baixa esse rádio, quero dormir, não aguento mais esse pastor pregando aí. Jesus coloca aqui em Marcos 4, ouvir e receber, ou seja, aceitar, concordar, acolher. Quando você vai a Lucas, já Lucas no capítulo 8, a mesma parábola, Lucas capítulo 8, no versículo de número 15, Jesus já diz assim: aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido, e olha só que qualidade ele coloca aqui, são aqueles que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui Lucas já usa a palavra, o verbo reter. Lá em Marcos a gente usou o verbo aceitar, ou receber, né? Eu disse que o sinônimo seria aceitar, mas o verbo receber, aqui já é reter a palavra. Primeiro já começa dizendo o seguinte: aqueles que ouvem de bom e reto coração. Traduzindo para o nosso linguajar do dia de hoje, ouvindo de boa vontade, ouvindo a fim de receber, ouvindo com fome e sede. Você já deve ter visto alguém que foi à igreja porque foi convidado. Você já deve ter, talvez, convidado alguém que foi à igreja e a pessoa foi por causa de boa educação, porque você tanto insistiu que a pessoa foi. Mas ela sentou e ouviu de má vontade. E você disse que pregação foi uma bênção. E ela ouviu aquilo e não disse nada. Peraí, como é que pode a mesma pregação, para um ser uma bênção e para o outro não dizer nada? É porque um ouviu de boa vontade, o outro ouviu de má vontade. Pode ser a maior verdade do mundo. Jesus em pessoa desceu do céu para pregar na igreja, mas alguém ouviu de má vontade. Vai fazer efeito? Nenhum. Já começa com o ouvir de boa vontade. E ele diz aqui, ouvir e reter. Reter, sinônimo para reter, ou a explicação amplificada do reter, é fixar a palavra ouvida. Por isso que, quando eu cito esse versículo aqui do a fé vem pelo ouvir, eu digo que o correto é, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir, e novamente ouvir, e mais uma vez ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque não existe absolutamente nada nesse mundo e nessa vida que você ouça uma vez só e você consiga reter. Nada. Você hoje sabe que 2 mais 2 é igual a... Pelo menos nós 6 aqui na frente sabemos. Mas por que você sabe que 2 mais 2 é igual a 4? Não é porque você é um gênio, um Einstein sobrenatural. Você sabe disso porque quando você era pequeno, você pegava aquele livrinho da tabuada, ficava lá, 2 mais 2, 4, e a sua mãe dava cascudo, vai estudar, menino, pumba, cascudo na cabeça. E tanto você viu aquele negócio, e tantos exemplos e maneiras e ilustrações, 2 sorvetes de um lado, 2 sorvetes do outro, 2 palitos de um lado, 2 palitos do outro, e só me conta nos dedinhos, 1, 2, 3, 4, e aí entrou na cachola. Mas não foi porque você ouviu uma vez só.
Você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, você sabe ler, porque você insistentemente foi pegando as bases, ouvindo, até aprender o negócio. Hoje, está no piloto automático. Você nem pensa para responder quanto é 2 mais 2. Porque você já sabe de tanto ouvir, aquilo já está no piloto automático, já está na massa do sangue. Você não precisa rever aquele negócio. Então, quando Jesus diz aqui ouvir e reter, não adianta, e é por isso que na minha igreja, por exemplo, eu só prego em séries, sou totalmente favorável a que se pregue em séries nas igrejas. Porque a igreja, olha a confusão que acontece na maioria das igrejas. Tem culto de manhã, a grande maioria das igrejas tem culto de manhã e culto à noite. Eu sei que em muitas igrejas hoje o pessoal só vai ao culto de manhã ou de noite. Uma grande minoria dos crentes hoje em dia vai à igreja de manhã e à noite. Eu sempre fui de manhã e à noite. Se tivesse de tarde eu também ia. Eu sempre fui rato de igreja e estava sempre lá. Aí você vai de manhã. Aí de manhã o pregador prega sobre amor. De noite ele prega sobre cura. No domingo seguinte ele prega de manhã sobre perdão. No domingo à noite ele prega sobre ressurreição dos mortos. No outro domingo, terceiro domingo, ele de manhã prega sobre imposição de mãos. À noite, ele prega sobre o número de fios da barba de Moisés. E aí, resultado, no final de um mês, você soma aquilo tudo e você está pensando que, realmente, eu estou lembrando aqui, como é que foi o negócio? Josué impôs as mãos em Abraão, que tinha os fios da barba, que fez uma oração, que perdoou e amou. Ah, então é isso. Aleluia. Você faz uma salada medonha. Você faz uma salada medonha, porque você ouve uma vez, já é uma coisa de manhã, outra de noite, depois no outro domingo um outro troço, você não consegue reter bolhufas. Gente, é por isso que eu não tenho a mínima vergonha de vir e mexe, pregar de novo a mesma coisa. O pessoal na minha igreja acha que eu tenho vários esboços de mensagem, eu só tenho 3. Eu só tenho 3 esboços de mensagem. E eu só inverto os parágrafos, entendeu? Às vezes eu começo de trás para frente, de frente para trás, eu boto do meio para lá, eu vou fazendo aquela salada, e é impressionante, porque há certas coisas que de vez em quando vira e mexe eu volto. Às vezes eu dou uma folhada naquela papelada, aí eu falo, a igreja está precisando de ouvir de novo sobre isso aqui. Aí eu volto, pego aquilo ali e dou um outro título. É a mesma mensagem, é a mesma série. Eu dou um outro título e vou pregar. Aí prego, são os mesmos versículos, as mesmas passagens, as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas que eu faço, as mesmas ilustrações, tudo igual, não mudo nada. Aí a pessoa ouve aquilo e fala assim, meu Deus, eu já preguei aquilo 20 vezes. Aí a pessoa fala, que revelação. Nunca tinha ouvido isso na vida. Naquele dia, na vida daquele infeliz, a ficha caiu. Mas ele já tinha ouvido aquilo 20 vezes antes. Só que nas 20 vezes que ouviu, ficou... ouviu, mas não reteve. Sabe aquele crente peneira? Ouve, mas não reteve. Vai igual areia na peneira. Vaza tudo. Vai embora. E aquilo que você não retém, vai para o espaço. Vai embora. É igual água indo pelo ralo abaixo. Pode ser água mais pura, mais limpa, mais maravilhosa. Se você não botar tampa no ralo, não vai reter. Vai escoar. Vai embora. E é por isso que eu dou esse valor a essa coisa de gravar. Hoje em dia, então, a gente tem recurso. Poxa, naquela época da Bíblia, na época bíblica, não tinha esse negócio. Se tivesse fita cassete, não precisava nem ser CD, não. Se tivesse fita cassete, na época do apóstolo Paulo, a gente pudesse ter tudo o que ele falou aqui, gravado. As mensagens de Jesus, as pregações de Jesus gravadas para a gente. Já pensou? A gente vive numa época privilegiada, que a gente tem DVD, CD, um monte de recurso de áudio aí para você, vai na internet, tem a rodo. E é isso que faz, é você ouvir e tornar a ouvir, é isso que produz fé. Aquilo que você ouve e retém. Quando você vai a Mateus no capítulo 13, é a mesma parábola, no versículo 23, Mateus já diz assim, mas o que foi semeado... Mateus 13, 23. 13. Mateus 13, 23. Ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. É o que ouve e compreende.
Então, o primeiro, Marcos, usou receber. Lucas já falou em reter. Agora, em Mateus, fala em compreender. Aquele que ouve e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. A palavra pregada aqui, ela tem que ser entendida. Ou seja, compreendida. O evangelho, gente, é simples. E é por isso que eu digo o seguinte: em geral, a teologia não explica nada, ela complica tudo. E quanto mais complicado fica, menos fé produz. Porque aquilo que você ouve e não compreende, não produz absolutamente nenhum resultado na sua vida. Eu não sei quantos de vocês aqui teriam base suficiente para assistir uma aula em alto nível de física quântica. Eu não tenho nenhuma. Se eu sentasse e chegasse aqui o Einstein para dar uma aula de física quântica, eu no final ficaria de pé e aplaudiria ele por educação. Mas eu garanto para você que eu não ia entender bolhufas do que ele falou. Resultado disso, eu ouvi, não compreendi nada, eu vou sair dali edificado em o quê? Em nada. Em nada. Falou para mim em grego, falou russo, falou armênio, não me diz nada. E é por isso que eu fico danado da vida quando vejo certos pastores que somem no púlpito e pregam de uma forma tão complicada, usam palavras difíceis, frases complicadas, citam autores difíceis, fazem uma coisa tão rebuscada, a pessoa ouve aquilo, ela sai do culto, rapaz, que cultura tem esse homem. Que coisa maravilhosa, ele citou uns negócios que ele conheceu lá de Israel, que ele leu não sei aonde, meu Deus do céu, que coisa é aquela, rapaz? O homem sabe russo, japonês, chinês, citou versículo em tcheco. O cara é demais, rapaz, cada ilustração, cada frase que o cara falou, uns negócios assim, citou Sócrates, Platão, uns negócios que eu nunca nem tinha ouvido. Foi uma benção. Mas sobre o que ele falou, sobre o que eu não sei, mas que foi uma benção, foi. A pessoa ouviu, não entendeu nada. O que esse tipo de pregação vai produzir na vida dessa pessoa? Nada. No máximo, uma impressão muito forte sobre a intelectualidade do pregador. Mas fé na sua vida não vai produzir nenhuma. Na verdade, eu até falo isso é algo para ensinar até para o 2º ano, mas já vou dar de lambuja para você. A pregação, o pregador, quando sobe aqui, ele tem que saber que a pregação, ela tem 3 objetivos. Só 3, não são 5, não são 4, não são 20, são 3. Só tem 3 objetivos a pregação da palavra. O primeiro deles é produzir fé no coração de quem ouve. Porque a fé vem pelo ouvir. O segundo é produzir fé no coração de quem ouve. E o terceiro é produzir fé no coração de quem ouve. Ou seja, só tem um objetivo. Quando se sobe no púlpito para pregar, só tem um objetivo, é produzir fé no coração de quem ouve, porque a fé vem pelo ouvir. E quem vem à igreja, vem numa oportunidade de ouvir uma palavra que possa produzir no seu coração fé o suficiente para que ele possa voltar para casa. Porque olha só, quando o diabo vier amanhã para bater na porta da sua casa, querendo trazer falência, deixar você sem grana, querendo trazer enfermidade, problema e etc., não vai adiantar você dizer para ele, mas ontem eu tive uma aula de teologia, eu sei exatamente o tamanho do Monte Hebron. Eu sei exatamente a dimensão do lago de Genezaré. Não adianta você dizer nada, eu sei quantos fios tinha na barba de Arão. Você pode dizer essas coisas todas para o diabo, você pode citar para ele grego, eu conheço o grego, eu conheço o hebraico, e você pode falar para eles, olha, eu vou recitar para você um versículo em aramaico, de lá com tum, e sair lá falando para ele uma montoeira de coisas, o diabo vai olhar para a sua cara e vai dar risada, porque nada disso espanta ele, nada disso. A única coisa que você consegue aplicar para você vencer o capeta não é teologia, é fé. E quando o diabo vem no dia seguinte para bater na sua porta, e ele sempre vem, ele sempre vem, ele não vai querer saber quantos versículos você conhece de cor, quanta teologia você sabe, se você sabe grego, se você sabe hebraico, se você sabe quantos metros de altura tem o Monte Hebron. Ele não vai saber, ele não quer saber nada disso, ele quer saber se existe no seu coração uma arma chamada fé. Se ele não encontrar isso, você está frito, lascado, assado, morto e enterrado. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, o evangelho, ele é simples. O homem é que complica a coisa toda.
A pessoa, para ouvir, ela precisa ouvir e ela precisa receber, ou seja, aceitar, acolher, concordar. E é por isso que a crença, ela vem por aquilo que você ouve e sempre é filtrada pela confiança que você tem em quem fala. Qual é a importância de quem fala, de quem prega, ter um caráter inatacável? É que eu posso falar para você a pregação mais fantástica do mundo. Eu posso arrumar o esboço mais fantástico do mundo e pregar para você a pregação mais emocionante, mais tocante, mais maravilhosa, mais poderosa que você já ouviu na sua vida. Mas se você me conhece fora do púlpito e sabe que o meu caráter é um caráter suspeito, você vai ouvir e vai dizer, estou nem aí. Porque eu sei que esse camarada está falando com essa emoção, com esse jeito, com essa voz impostada, aleluia, glória a Deus. Eu sei que ele está falando desse jeito, eu sei que ele está falando de certas coisas maravilhosas, mas são princípios que ele mesmo não vive. Ele está pregando sobre família, exortando aqui os homens da igreja, e falando das mulheres, e os casais, e não sei o quê, mas ele mesmo vive mal para caramba com a mulher dele. Ele está falando sobre a administração de grana, mas ele mesmo é um camarada que não tem controle sobre a vida financeira dele, está devendo a Deus e ao mundo. Ele está falando sobre perdoar, mas ele mesmo é uma pessoa cheia de mágoa, ressentimento e ódio por uma montoeira de gente, por outros pastores até. Então, o que adianta? Você sabe por que a pregação de Jesus era eficaz? Não era porque ele era um camarada... Jesus era Jesus, quando ele pregava. Não, as pessoas olhavam para Jesus e elas sabiam que ele era uma pessoa íntegra, completamente diferente dos fariseus. Por que ninguém acreditava nos fariseus? Porque os fariseus eram hipócritas. Então as pessoas olhavam e falavam, esses caras pregam muito, conhecem muito, mas eles não vivem o que eles pregam, eles são os hipócritas. Mas quando Jesus chegou na parada, agora está aí um cara que fala de humildade e é humilde. Está aí um cara falando de amor que ama. Está um cara falando de perdão que perdoa. Esse cara, ele é íntegro naquilo que ele diz. Então, ele é confiável. Quem sobe aqui em cima, não precisa ser perfeito, mas tem que ser praticante da palavra. E hoje o que a gente vê é muita gente subindo aqui em cima, que quando você vai ver a vida do sujeito, a vida da pessoa, a metro a metro não serve. Ou é ou não é. Porque a confiança de quem... Aquilo que você ouve é filtrado pela confiança que você tem em quem fala. Porque você ouve, você confia, então você aceita. É mais fácil de você aceitar. Quando você confia. Quando você confia, é mais fácil de você reter, de desejar fixar aquela palavra. E quando quem sobe, sobe com um espírito de humildade, sobe de maneira que você possa ouvir e entender. Eu não subo na plataforma para mostrar para você o quão culto eu sou. Quanta geografia bíblica eu conheço, quanta arqueologia bíblica eu conheço. Eu subo aqui para produzir na sua vida fé, de forma que você possa vencer os ataques diabólicos na sua vida. Esse texto de Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pergunta é, como é que vem a fé, por exemplo, para a salvação? Como é que alguém desenvolve fé para ser salvo? Primeira coisa que precisa, ter um pregador, alguém que pregue. Não precisa ser um pregador profissional, não precisa ser alguém que está num púlpito vestido de pastor com colarinho clerical. Alguém que pregue, alguém que fale, pode ser você, pode ser a pessoa que está do seu lado, está sentada aí do seu lado agora. Alguém que fale sobre o Evangelho, porque... Se você for ao contrário aqui, nesse texto de Romanos, quando ele diz lá, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se você for ao contrário, alguém tem que ser enviado, esse enviado tem que pregar, aquele que prega vai provocar que outros ouçam, aquele que ouve pode vir a crer, e aquele que crê é que vai invocar o nome do Senhor, e invocando o nome do Senhor será salvo. Então, tudo começa com alguém que prega o Evangelho, de maneira simples, de maneira prática, para que alguém ouça. E é interessante o seguinte, a salvação só pode vir através da pregação do Evangelho, não tem outro jeito, de outra maneira.
Se você olhar, por exemplo, em Atos 10, aquela passagem que você já deve ter lido, com certeza, que fala sobre a conversão de Cornélio e a salvação de toda a sua família. Como é que a coisa começou? Começou com um anjo aparecendo para Cornélio, numa visão, e quando o anjo aparece para Cornélio, ele diz: Cornélio, olha só, o teu estilo de vida, as tuas esmolas, chegaram ao conhecimento de Deus. Deus viu que você é um cara bem intencionado, que você é gente boa, que você está afim dele, que você está afim de um relacionamento íntimo com ele. Então, olha só, faz o seguinte, pega um mensageiro, manda até Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele vai vir aqui, e ele vai te dizer as palavras que vão provocar na sua vida e na vida da sua família salvação. Aí eu pergunto para você o seguinte: se o anjo já estava ali, por que o anjo manda chamar Pedro? Por que ele não resolveu logo o problema? Não, Cornélio, olha só, todas as esmolas chegaram lá a Deus, então vamos resolver o problema. Para encurtar a história, é o seguinte: só Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você é um camarada que ouviu falar de Deus, está praticando aí a lei de Moisés, você é um camarada que está procurando, buscando a Deus, Deus viu a tua busca, e a revelação é a seguinte: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não tem outra, é com Ele, aceita Jesus, você vai ser salvo, e depois você prega para a sua família, e a sua família também vai ser salva, está resolvido o problema. Entendeu? Então, tchau, um abraço, pronto. Chegava lá no céu, Deus já resolveu o problema, já falei para ele de Jesus, já resolvi tudo. Não, mas ele dá um recado, manda chamar Pedro. Porque os únicos mensageiros que Deus tem para pregar o Evangelho somos você e eu. Pode mandar uma legião de anjos na frente. O anjo pode aparecer, falar com a pessoa de madrugada, dar um susto nela, acordou de madrugada, tem um monte de anjos dentro da sala. Mas isso não provoca salvação. O que provoca salvação não é porque a pessoa viu um anjo, não é porque a pessoa teve uma visão do céu. O que provoca salvação é quando você e eu, gente de carne e osso, abre a boca para falar de Jesus. Foi preciso Pedro ir até lá. Não teve outra alternativa, não teve outro meio. Não adianta você dizer: meu Deus, manda um anjo lá na casa do fulano para ver se ele é salvo. Não, Senhor, manda alguém. Manda alguém, me dá condições de ir lá, dá um jeito para eu ir lá. Porque a salvação, ela vem através de alguma coisa que alguém diz. Ou seja, em outras palavras, a salvação vem por meio de palavras ouvidas. Ouvidas e cridas. Salvação se dá por meio de palavras. Conclusão: as suas palavras têm muito valor. Você vai começar a entender aqui que aquilo que você diz no mundo espiritual tem uma importância tremenda. Tremenda. Já de cara, quando você fala de Jesus para alguém, isso já abre as portas e as possibilidades daquela pessoa ser salva, porque não há uma outra maneira dela encontrar salvação a não ser ouvir a pregação do Evangelho. E pregação do Evangelho é boas novas. Quando eu digo para você que você é um instrumento de Deus para pregar o Evangelho para alguém, você é um instrumento de Deus para pregar as boas novas. A palavra Evangelho significa isso, boas novas. Como é que a gente evangeliza? Falando para as pessoas de boas novas, de boas notícias. Tem uma boa notícia para você: Deus é bom, Deus quer te salvar, Deus quer te curar, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer libertar o seu filho do vício, Deus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. Isso é o que provoca a salvação, isso são boas novas. Mas eu já vi gente tentando salvar os outros dando má notícia. Isso é completamente antibíblico, é muito tradicional, está muito de acordo com certas tradições, mas não tem a ver com Bíblia. Tentar provocar salvação com má notícia. Eu me lembro que uma vez eu passei no centro da cidade, ali no Largo da Carioca, e tinha um camarada em cima de um caixote, e não deram nada para ele, só deram o caixote, não deram sistema de som, não deram nada. E um dia de um calor tremendo, eu não sei nem o que eu tinha de fazer no centro da cidade. Estava um dia de um calor, mas um calor violento, aqueles 40 graus, centro da cidade, o sol rachando em cima, hora do almoço, mais ou menos entre meio-dia e 1h, e o cara em cima daquele caixote de calça social preta, camisa branca, de manga comprida, uma gravata, e o cara era grande, o cara era um cara alto, ele subiu em cima daquela plataforma, ele ficou um gigante, e era uma figura assim, bem chamativa, porque ele raspou a cabeça toda,
né? Então parecia uma lombriga em cima daquele caixote. E ele com a mão, como ele não tinha sistema de som, ele só usava a mão assim, né? E aos berros. Aí quando primeira frase que eu ouvi ele gritar foi assim: "Você acha que está calor?" Aí eu reduzi a velocidade do passo, comecei a andar devagar, falei, agora eu quero ouvir o que ele vai dizer para saber onde é que ele vai chegar. "Você pensa que está calor? No inferno é pior." Mas ele falou de um jeito como se ele já tivesse ido lá e soubesse que lá é pior. E ele começou a gritar sobre o quão pior seria no inferno, e ele dizia: "Aqui ainda tem ar-condicionado no shopping, no inferno não tem." O que o cara estava tentando fazer? Na sua boa vontade, ele estava tentando salvar vidas do inferno. Fazendo o quê? Pregando as más notícias de que o inferno é ruim. Eu nunca vi ninguém ser salvo porque chegou na igreja dizendo: "Pastor, vim para cá porque eu estou com medo danado do inferno, e eu ouvi falar do inferno." Nunca ouvi ninguém falar isso. Pelo contrário, eu vejo até um incrédulo fazendo brincadeira com o inferno. Não, o camarada, ele diz: "Olha, se eu morrer eu vou para o inferno, mas nós vamos junto." "Eu vou ter companhia." Gente, a última coisa que a Bíblia, se você olhar todas as pessoas que pregaram e alcançaram salvação na Bíblia, que provocaram na vida de outras pessoas salvação, como Pedro, como o próprio Senhor Jesus, Paulo, João, você vai ver que todos eles falaram sobre juízo. Falaram. Quando? Em epístolas para a igreja. Nenhum deles jamais pregou em público sobre juízo. Todas as vezes que eles pregaram em público foi sempre sobre boas notícias. Pregação sobre juízo não provoca salvação, provoca medo, provoca afastamento. Caramba, esse é o Deus que você está pregando? É um Deus que está pronto para nos julgar com Deus. As pessoas nem entendem que Deus não está hoje na época do juízo, nós estamos na época da graça. As pessoas não têm ideia do que vai ser quando Deus começar a julgar. Sai de perto, sai de baixo, ninguém nunca viu isso. Quem já viu isso, morreu. Você tem que voltar lá na época de Noé, para começar a entender o que é quando Deus julga, o que acontece. Deus não está hoje na época de juízo. O sujeito pode ser o pecador mais desgraçado, mais profissional, pecador profissional, sabe o que é isso? Da terra, pecador de carteirinha, camarada é um bandido, assassino, desgraçado. Deus não está na época de julgar esse coitado, está na época de amar esse coitado ainda. E o evangelho, a pregação são boas novas. A salvação só pode vir pela pregação das boas novas, através de palavras que têm poder. Como é que a fé para receber cura vem para a nossa vida? Através daquilo que a gente ouve. Você não pode esperar que as pessoas na igreja sejam curadas se tudo o que se prega é a respeito da altura do Monte Hebron, a profundidade do Mar Morto e coisas semelhantes. A fé vem pelo ouvir. Então a fé para a cura vem como? Pelo ouvir sobre o Deus que cura, sobre o evangelho de cura. Como é que a fé para prosperar vem? A fé para prosperar, você sabe por que tem muita igreja onde as pessoas não prosperam nem debaixo de paulada? Porque o pregador se coloca numa postura, essa pregação como é que da prosperidade, teologia da prosperidade. A pessoa ouve aquilo, ela já encolhe num canto. A teologia da prosperidade quer dizer que enriquecer é pecado, é ruim, não é bom. Aí a pessoa já fica até com medo de ganhar dinheiro. Então, o que desenvolveu no coração dela? Fé para empobrecer. Fé para empacar aonde ela está. Fé para permanecer na mediocridade. Mediocridade é bom. Progredir? Nada essa teologia da prosperidade. Geralmente quem prega isso não advoga a prosperidade para os outros, só para si mesmo. Eu já vi pastor metendo mal na teologia da prosperidade que anda de Mercedes. Vamos fazer o seguinte: você não acredita em prosperidade, me dá o seu Mercedes e eu te dou um Fusca, fica tudo certo. Como você não crê em prosperidade, você vai fazer isso na hora? Não, de jeito nenhum. Quer dizer que na hora de fazer, de praticar o que você prega, serve para os outros, mas não serve para você. Você é um pastor lá na Baixada, mas mora na Barra da Tijuca, numa bata de uma cobertura.
Ah, por quê? Porque, não, o Abaixado, o pessoal da igreja mora lá, mas eu moro na Cobertura, na Barra. Então por que você não muda para Abaixado? Você não acredita em prosperidade? Muda para lá e vai morar junto com o povo lá. Vai morar lá com o pessoal. Não, mas aleluia, quer dizer, glória a Deus. Ah, tá. Entendi. A fé, ela vem pelo ouvir. Quando você prega o anti-evangelho, Deus vai te julgar, a mão de Deus vai pesar, e prosperidade não é de Deus, cura não é para hoje. Isso é o anti-evangelho. E isso produz também fé. Fé para quê? Para não crer, para desacreditar. A fé, ela vem pelo ouvir. Quando você olha lá em Atos 14, que fala sobre aquele paralítico que estava em Listra, na cidade de Listra, que era paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha andado, diz que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, esse homem ouviu a pregação do evangelho, não diz o que Paulo pregou, só diz que ele pregou o evangelho, só diz isso. Ouvindo Paulo pregar o evangelho, Paulo olha para ele e viu que por causa disso o homem tinha fé para ser curado. Chegou do lado do cara, em nome de Jesus, levanta e anda. E puxou, rebocou o cara. E o cara ficou de pé e saiu pulando. Mas o que provocou? Foi um poder que havia em Paulo? Não, Paulo estava energizado, cheio do poder de Deus. Estou no 220, cadê? Está ali o aleijado. Tá! Não, nada disso. Paulo simplesmente pregou o evangelho. E o cara fez o que? Ele ouviu. No que ouviu, Paulo olhou e falou assim: ih, o cara está recheado, está lotado de fé, até a tampa para ser curado. Meu filho, em nome de Jesus, levanta. Na hora o cara levantou. Mas o que Paulo pregou? A altura do Monte Hebron? A profundidade do Mar Morto? O número de fios da barba de Arão? Não, o que ele pregou foi o evangelho. A Bíblia não diz aqui que se ele pregou sobre cura, sobre prosperidade, sobre salvação, sobre vitória, não sei sobre o que ele pregou, mas ele pregou boas notícias. O camarada de repente ouviu e falou assim: caramba, eu pensava que Deus estava a fim de me julgar, eu pensava que essa minha enfermidade tinha me dito que era juízo de Deus. Você sabe que os discípulos pensavam assim, né? Passaram por um camarada cego, perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Que alguém fez alguma coisa para isso acontecer na vida desse cara. O cara não nasceu assim à toa. Tem uma razão, tem uma raiz. É maldição hereditária. Quem foi? É o pai ou é a mãe? Jesus olha para ele: não é nem pai nem mãe de ninguém, não é nada disso. Cala a boca, bando de burro. Isso aí é uma oportunidade para se manifestar a glória de Deus. Meu filho, no meu nome, em nome de Jesus, fica curado. Pum, o cara voltou a enxergar. Ficou curado. Jesus não ficou preocupado em olhar e analisar: vejam aqui este cego. Isto é uma questão, olha, é o juízo de Deus. Está aí nessa cegueira e não vai nem te ajudar. Fica rodando aí, perdido. Toma a bengala dele, deixa ele perdido aí, porque isso aí é uma maldição. E vocês tomem cuidado, porque se não aceitar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não me aceitar, vai ficar igual a ele, e é pior ainda, hein? Já estou avisando logo. Já nada disso. Jesus não chegou para pregar juízo, em lugar nenhum. Você reparou já nos evangelhos que as únicas pessoas com quem Jesus pegava pesado era justamente com os fariseus, que eram os caras que deveriam estar pregando boas novas e só pregavam juízo. Esse povo não vale nada, são a ralé. As palavras que Caifás e Anás usavam em relação ao povo: esse povo é ralé, isso não vale nada. Esses caras não amavam ninguém, eles só amavam o umbigo deles próprios, mais nada. Aí Jesus só pegava pesado com esses caras, que deveriam ser pessoas que tinham um entendimento da palavra e não tinham nenhum. Mas com as pessoas comuns, mesmo com as suas misérias, dificuldades e problemas, Jesus amava aquelas pessoas e dava boas novas para elas. Tem uma boa notícia para você, cara: o teu sofrimento vai acabar agora, é hoje. Não é para daqui a um ano, não é para daqui a uma semana, é agora. E Jesus abençoava a vida dessas pessoas. Esse camarada, Paulo, simplesmente fez pregar o evangelho, percebeu que havia fé no camarada e ordenou que ele se levantasse. Mas o homem também teve 3 pontos aqui. Ele ouviu a pregação. E ouvir, gente, presta atenção numa coisa: nós estamos falando muito nessa noite sobre ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir é uma decisão. Ouvir é uma decisão. Ouvir não é simplesmente uma consequência de uma capacidade fisiológica. Eu tenho ouvidos, então eu posso ouvir. Ouvir, na verdade, é uma decisão, porque o diabo não quer que você escute aquilo que está sendo pregado. Pode ter certeza disso. O diabo não quer que você ouça o que está sendo pregado. Você vai... começa a ter uma pregação abençoada. Acontece de tudo. Celular toca,
criança chora, pessoa tem um ataque de tosse, acontece de tudo. Para quê? Para distrair. Eu costumo sempre, lá na igreja, a gente bota sempre no data show, aquela frase: não esqueça de desligar o seu celular. Impressionante, no meio do culto, na hora que está mesmo o Espírito Santo assim, já pronto assim, para mergulhar, aí e quando toca, não toca de leve não, é aquele celular que parece que o camarada bota no volume máximo, que ele é meio surdo, e bota naquele que faz aquele parece que o negócio está desesperado, pegando fogo em algum lugar, parece que está chamando o bombeiro. Isso, o que o diabo quer? Ele não quer que você ouça, ele quer que você se distraia. Você está ouvindo, às vezes, uma pregação que está uma benção. Bom, eu sei que muitas vezes é culpa do pregador também. Mas você está ali e, de repente, já começa a bater e diz: oh, meu Deus do céu, aleluia. O diabo não quer que você escute. Porque ele sabe que se você escutar, e dependendo do que for, aquilo pode ser uma bomba atômica que pode detonar com toda a obra que ele está tentando fazer de malefício na sua vida. Então, ele não quer que você ouça de jeito nenhum. Então, a gente avisa, a gente fez uma estrutura fantástica para criança, tem sala à vontade, a gente treina professor, a gente chama voluntário, dá aula, ensina, para dar aula para cada faixa etária, e ainda assim tem pai e mãe que traz criança para dentro da igreja. A criança, lógico, é óbvio, criança nenhuma vai ficar na igreja durante o culto de 1h30, 2 horas, quieto. A criança, daqui a pouco, não dá 5 minutos, a criança começa a ficar irrequieta, a criança quer brincar, ela quer gastar energia, e o pai está ali, fica quietinho. Quanto mais fala, pior é. Fica quietinho, olha, papai, agora é a hora do culto. E a criança começa. Todo mundo olhando. E o desgraçado está vendo, está todo mundo olhando. Em vez de se mancar, levantar com a criança, pelo menos ir lá para fora, não, ele continua ali. E o moleque, e o pastor na frente, porque Deus é bom, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios e tal. E aquele, acabou. O diabo entrou em cena para você não ouvir. Para você não ouvir. Aquele camarada, esse paralítico, ele tomou a decisão de ouvir. E ouvir é uma decisão. Ouvir não é um acaso fisiológico. Porque ouvindo ele teve fé para ser curado. E a consequência foi que ele levantou e andou. Deus sempre espera, gente, que nós tenhamos atitudes de fé. E essa é a nossa parte no processo de receber fé. É ouvir, receber, reter, com entendimento, para que a gente possa crer e praticar. É você ouvir, é você receber, é você aceitar, é você concordar, é você reter, é você guardar, é tornar a ouvir. Caramba, essa palavra foi uma bênção, mas é óbvio, eu não consegui reter tudo de uma vez só. Eu vou pegar o CD, eu vou ouvir de novo, para pegar os detalhes. De repente teve um versículo que me escapou, eu não sei se ele citou Romanos 3 ou 6, na hora ele falou rápido, mas eu vou pegar o CD e lá no CD eu vou conferir. Eu ouvi agora, é Romanos 3 e tal, e diz lá, e confere. E ouve de novo. Às vezes uma frase que está ali pode ser a frase-chave para você ter a revelação daquele assunto que está sendo pregado. E é fundamental de você ouvir de novo para que a fé possa ser produzida no seu coração. A fé, ela sempre vem pelo ouvir da pregação da palavra. E essa palavra ouvida vai sendo armazenada no seu coração. Quando você ouve e torna a ouvir, a palavra ouvida vai se armazenando no seu coração. Na hora da necessidade, pode ter certeza, na hora da necessidade ela vai aflorar e vai se tornar visível. Vai se tornar tangível. Qual é o grande problema da maioria dos crentes? A maioria dos crentes acha que a Bíblia é como aquele botão de emergência que ela tem no corredor de casa. Em caso de incêndio, aperte aqui. No prédio onde ela mora tem um negocinho desse. Aí ela passa e ela pensa que a Bíblia é a mesma coisa. Então ela passa um tempão indo à igreja por ir. Ela vai, entra aqui, sai ali e tal. No dia do aperto, o que ela tem armazenado no seu coração? Nada ou quase nada. O que vai sair? Nada ou quase nada. Aí ela fica no sufoco, aí ela pensa assim, mas então eu ouvi falar que eu preciso frequentar uma corrente. Claro, agora só na corrente mesmo, vai para a corrente, vai com uma semana lá, acorrentado com aquele troço, porque não tem nada acumulado.
Não tem nada guardado, não tem reserva, não tem estoque, não tem nada. Então, na hora do aperto, do sufoco, porque para que vai servir a fé? A fé é justamente, ela tem que ir sendo acumulada, para na hora que o diabo se levantar, você tem com o que combater. Você tem reserva, você tem estofo, você tem coisa armazenada. Na hora que o diabo se levanta, você não tem nada, aí você corre para todo mundo. Pastor, ora por mim, fulano ora por mim, ciclano ora por mim. E eu vou assumir aqui da igreja um tempo, meus irmãos. Me desculpa, mas é porque eu preciso ir na corrente, não sei de onde. E durante uns 3 meses eu vou assumir que eu estou na corrente, porque eu estou no sufoco, eu preciso da corrente. E vai na corrente. Você vai sair de lá acorrentado, amarrado, preso, não vai resolver nada. Porque a fé não vem pela corrente, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. Fé não pode ser um botão vermelho de apertar na hora do sufoco, tem que ser acumulada ao longo do tempo. Você tem que ir ouvindo com a intenção de reter, buscar. Por isso é importante, gente, você ler a Bíblia com calma, com cuidado. Você não precisa ler a Bíblia toda em 3 meses. É você indo com cuidado, certas porções, sublinhando promessas bíblicas, vendo, revendo, meditando naquelas porções da Bíblia. Provérbios 4:20, lá em Provérbios no capítulo 4, no versículo 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha só como é que o escritor de Provérbios coloca aqui. Olha quanta coisa focando para o mesmo ponto, que é o ouvir a palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Bom, isso aqui já pediu para ter atenção. Depois ele diz: aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Isso aqui é um processo. Isso aqui não é uma coisa que acontece indo à igreja uma vez. Isso é um processo. Inclina os ouvidos, foca os olhos. Não é a mesma coisa que Deus disse para Josué? Josué, presta atenção nesse livro da lei, medita nele de dia e de noite, toma cuidado de você botar tudo que você está vendo aqui em prática, e você vai ser bem sucedido na grande maioria das coisas que você fizer. É isso que a Bíblia diz? Não, você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Olha que promessa tremenda, né? Você vai ser bem sucedido não em algumas coisas ou na maioria, mas em tudo o que você fizer. Mediante o quê? Curso daqui, diploma dali. Não, mediante o ler e focar, inclinar os ouvidos, dar atenção à palavra. Gente, você dá ouvidos e atenção à palavra. Por isso que eu falei para você que você tem ouvidos seletivos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A questão central aqui do ouvir para receber fé não é necessariamente a Bíblia. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: até nas seitas mais diabólicas se usa a Bíblia. Se você for visitar certas igrejas, chamadas igrejas, que se dizem cristãs, mas que na verdade são seitas com deturpações terríveis, eles usam a Bíblia. Então o problema não é a Bíblia, mas como se interpreta a Bíblia. Porque existe uma maneira correta de interpretar a Bíblia e existem maneiras erradas de se interpretar a Bíblia. Então você tem que ter um ouvido muito seletivo para você saber. Como, por exemplo, nós hoje estamos vivendo numa dimensão chamada a época ou a era ou o tempo da graça. A Bíblia é muito clara no Novo Testamento de dizer que a lei morreu, caducou, não tem valor para nós hoje. Mas ainda assim, tem igrejas hoje que pregam, ensinam, enfatizam e trazem os seus membros para um evangelho da lei. Um evangelho legalista. Baseiam as suas doutrinas em coisas do Antigo Testamento. Usam a Bíblia? Usam. O que está sendo ensinado é a Bíblia? É. Vai produzir o quê? Confusão. Por quê? Porque da maneira como se interpreta, e só existe uma maneira correta de se interpretar a Bíblia. No segundo ano você vai aprender sobre interpretação bíblica, mas de cara, o princípio número 1 de interpretação bíblica é: você precisa olhar para a Bíblia pelos óculos, pelo olhar, pelo prisma do Novo Testamento.
Se você tentar fazer o contrário, aprender o antigo para interpretar o novo, você vai cair numa armadilha violenta. Você precisa aprender o novo para poder interpretar o velho. Porque o Novo Testamento é que tem doutrina para nós. O Novo Testamento é que tem revelação para nós, é que tem a nova aliança. Então eu preciso entender que os meus ouvidos têm que ser seletivos. Não é qualquer coisa que me serve. Não é qualquer pregação. Eu já vi tanta pregação, gente, que foi perda de tempo. Lembro que uma vez um pastor convidado chegou na igreja onde eu congregava, e ele subiu, mas ele deu um testemunho tão triste, mas tão triste, uma história tão terrível, de enfermidade e morte na família, e aquilo não chegou para lugar nenhum. E eu, no final, eu olhei e falei, meu Deus, o que eu vim fazer na igreja hoje? Não precisa ir muito longe. Há pouco tempo, isso já tem bastante tempo, mas há pouco tempo, fui a um congresso, e para fechar o congresso foi uma bênção, mas para fechar o congresso com chave de ouro, chamaram um pastor, que de pastor não tem nada, é um filósofo. Aí o camarada me subiu lá em cima, cara, super anti-Espírito Santo, anti-pentecostal. Aí o cara sobe lá em cima, cara novo, com uma cara de deprimido. Eu olhei para o cara e falei, isso não vai dar certo. Cara de nerd. Aí subiu ele com aquela cara de deprimido. Começou a pregação assim, há poucos dias, eu andando pelas ruas de São Paulo, passei em frente a um café, havia um amigo, um conhecido, sentado, tomando um café, eu sentei com ele, pedi um café, perguntei, fulano, como está, o que há? E ele me respondeu, estou muito deprimido. Por quê? Porque acabei de ler a biografia de Che Guevara, e cheguei à conclusão, depois de tudo que li, que não vale a pena. Aí ele disse, eu também li essa biografia, cheguei à mesma conclusão, não vale a pena. E ele gastou 1 hora e caquerada, declarando, pregando, citando autores seculares, citando certas passagens da Bíblia, para dizer que não vale a pena. E não vale a pena isso, você prega, as pessoas rejeitam, você prega e a igreja, tem gente que te combate, e não sei o quê, e não vale a pena. E eu ouvindo aquilo ali, eu falando, Jesus Cristo do céu. O auditório num silêncio, muito mais silêncio do que em qualquer velório que eu já tinha ido na minha vida. Não ouvia um amém, nada, uma mosca, você não ouvia, até a mosca estava em silêncio. Nada, você não ouvia nada. Aquele silêncio, aquele sepulcro danado. E no final, a última frase que ele disse foi, mas por causa de Jesus, vale a pena. Aí eu disse, quer dizer, o camarada entupiu as orelhas de todo mundo, como não vale a pena, porque Che Guevara lutou, fez acontecer e morreu, não adiantou nada. E o outro também fez uma revolução, não sei aonde, Marx, e não sei o que, não deu nada. Na União Soviética, e não deu nada. E não sei aonde, citou política, citou sociologia, citou uma montoeira de coisas dizendo que não vale a pena, citou profetas bíblicos dizendo que não valia a pena, e no final, uma frasezinha, mas por causa de Jesus vale a pena. O que aquela frase valeu para tudo aquilo? Não valeu nada. Ficou uma gota perdida naquele oceano de não vale a pena. Pessoal, todo mundo assistindo aquilo com aquela cara de deprimido, e todo mundo saindo, que bênção. Isso aí foi o capeta disfarçado de gente falando ali na frente de vocês, rapaz. O diabo veio disfarçado de filósofo, falou uma montoeira de besteira no ouvido de vocês, e vocês têm uma bênção, que é uma bênção nada, aquilo ali é uma desgraça. Nunca mais quero ouvir esse camarada na minha vida. O cara é famoso, conhecido, respeitado, mas para mim não vale nada. Nada. Por quê? Porque eu tenho ouvido seletivo. Eu só quero ouvir aquilo que me anima, aquilo que me encoraja, aquilo que produz no meu coração vontade de ir para frente. Para me deixar prostrado num canto dizendo não vale a pena, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de Deus, não preciso de pregador. Basta eu olhar lá para fora, não vale a pena, deixa eu sentar num canto aqui. Agora, se você quer me oferecer Bíblia, Jesus, então me mostra algo que vale a pena. Jesus, quando olhou para nós, ele disse, vale a pena.
tem um monte de erro, tem um monte de defeito, mas vale a pena, eu vou investir nessa turma, eu vou morrer por eles, porque vale a pena. Então, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma mensagem que diga para as pessoas, gente, o mundo está corrompido, está tudo ruim lá fora, mas vale a pena, porque Deus dá uma virada. Jesus, quando entra na sua vida, ele muda. Isso chama-se evangelho. Boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. O diabo faz enfermar, mas Deus cura. O diabo traz miséria, mas Deus faz trazer prosperidade. O diabo traz divisão, divórcio, relacionamento cortado, mas Deus restaura o relacionamento, ele abençoa a família. Isso é boa nova. Quando você prega boa nova, quem ouve com boa vontade, com a fim de receber, você pode ter certeza, vai produzir no coração daquela pessoa fé e ela vai ser abençoada. Amém, gente?